Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aqui ao perfil da FG Clínica aqui no Instagram, a FG Clínica de Neuromodulação, Epilepsia e Cannabis Medicinal. Eu sou o Dr. Francinaldo Gomes, CEO e fundador da FG Clínica, e hoje a gente está aqui para falar de um tema muito interessante, né? Vocês sabem que no final de ano, no começo de ano, a gente faz muitas promessas, a gente quer mudar de vida, a gente quer prosperar, a gente faz como se fosse uma reflexão, né, de tudo que aconteceu aí no ano que já está findando, e a gente elabora novos projetos para o ano seguinte. Sem dúvida nenhuma que tudo isso é muito bom, tudo isso é desejável, tá? Porém, para que a gente possa realizar os nossos sonhos, para que a gente possa conseguir tudo aquilo que a gente projetou, a gente precisa estar com a saúde em dia, né? E principalmente a nossa saúde neurológica, né? Saúde mental, saúde, o cérebro, né? Anatomia, saúde neurológica tem que estar em dia. E é por isso então que eu decidi fazer essa live hoje com duas convidadas muito especiais aqui, a doutora Aldenora Oliveira, que é nutricionista e expert aí no apoio nutricional, digamos assim, na ajuda a pessoas que têm doenças crônicas, degenerativas, como doença de Parkinson, mal de Alzheimer, crianças com epilepsia para terapia cetogênica e outras áreas aí, e ela é nossa parceira aí da FG Clínica. E a nossa outra convidada é a doutora Mônica Vergulino, que é neuropsicóloga e que atua aí na parte das avaliações neuropsicológicas. Deixa eu só ver aqui a doutora Mônica. Deixa eu só avisá-la aqui. Opa, será? Deixa eu só avisar aqui. Deixa eu ver se eles já acessaram. Andréia Serrão tá aqui. Alderlane, um grande abraço aí para Alderlane aí de Santarém. Alderlane que operou há pouco tempo aí, já voltou para Santarém, né, Alderlane? Espero que esteja tudo bem aí com você, certamente que estará, tá bom? Queria saber se vocês estão me ouvindo bem, estão conseguindo me ouvir bem, estão todo mundo ouvindo bem. A doutora Aldenora já vai entrar e a doutora Mônica também já vai entrar. Elas estavam achando que seria pelo Instagram, pelo YouTube. A doutora Mônica está aqui. Doutora Mônica, solicite para entrar ao vivo comigo, tá bom? E a doutora Aldenora também. Ela já vai acessar aqui, me avisou que já vai entrar aqui, tá bom? Então, o pessoal já vai entrar. Só mandar o convite, Mônica, para eu te aceitar aqui, para você entrar na live aí comigo. Pessoal, aproveitando aqui, eu quero... Olha, o doutor Tiago Investe está aqui também com a gente. A dona Maria Lúcia, esposa do seu Raimundo Erivan, obrigado aí pela presença de vocês. Tá? Deixa eu ver aqui se eu convido aqui. Tá? Mônica, você tem que solicitar para participar ao vivo comigo, tá bom? Você e a doutora Aldenora. Isso, a doutora Aldenora acabou de entrar, então solicitem para entrar ao vivo comigo. E, pessoal, eu quero passar para vocês algumas... doutora Aldenora... Passar para vocês aqui algumas conquistas que nós tivemos aí nesse último mês agora, né? De novembro para dezembro. Oi, Alderlane, um abraço. Oi, doutora, Tudo tudo bem? bem? Boa Tudo noite. ótimo. Você estava achando que ia ser pelo YouTube, é? Tava esperando lá pelo YouTube. Ah, pois é, a gente fez bastante live pelo YouTube, ainda faz, mas hoje a gente está fazendo mais pelo Instagram. Mais Aí prático depois... também, né? Hein? Mais prático. Exato. Aí depois, doutora, as lives estão indo pro YouTube, e aí elas estão sendo muito visualizadas no YouTube, sabia? Ah, legal. Muito bom. E eu quero aproveitar, eu estava falando aqui pro pessoal um pouco das conquistas que a gente teve aí no último mês. Olha só, eu vou colocar aqui, ó, o canal no YouTube passou de 15 mil inscritos. Olha aí, 15.135 Maravilha. agora.
tá? Então a gente está muito feliz. Quero agradecer a todos aqui que já, já se inscreveram, já fazem parte do canal, né? A gente tem bastante vídeo, bastante conteúdo para vocês aí, para tirar dúvidas e para ajudar vocês a, digamos assim, entenderem melhor várias condições neurológicas com as quais a gente tem que lidar diariamente, tá? Então, uma conquista aí para todos nós, tá? E o perfil aqui no Instagram também, nós já passamos de 3 mil seguidores também. Mais uma outra conquista aí, muito boa aí, Potência. graças a todos vocês aí que seguem, que comentam, que compartilham, tá? Então, isso é muito importante. A doutora Mônica está aqui. Doutora Mônica, você precisa só me pedir para colocar você ao vivo aqui comigo, tá bom, Mônica? Vou aproveitar e vou mandando um link aqui para os Isso contatos. aí, pessoal. Bom, já que a doutora Aldenora aí citou aí, então vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos pegar esse aviãozinho que está aqui, ó, e repassar para pelo menos 3 pessoas do contato de vocês, tá? Para que a gente possa trazer maior número de pessoas aqui para a live, tá bom? Então, vou fazer isso também, a doutora Aldenora também está fazendo. E essa é uma live, pessoal, que serve para todo mundo, né? Ela não é só para quem tem alguma doença ou para quem está cuidando, né, de algum problema de saúde. Na verdade, essa live é para todas as pessoas que querem começar 2025 com a saúde neurológica em dia, né? Então, mandei aqui também para vários contatos aí, né, pessoal? Então, vamos convidar aí as pessoas para vir aqui para a live aí. Vamos ver se a gente chega aí hoje em 50 pessoas aqui na live ao vivo. Vai ser bem legal se a gente conseguir atingir essa marca aí, tá? Bom, eu estou aguardando a doutora Mônica aqui enviar a solicitação para entrar. Deixa eu ver se ela já mandou. A doutora Dara Assuno está aqui. Oi, Dara. Obrigada. A gente teve uma excelente conversa ontem. Doutora Dara vai visitar a clínica no dia 16. A doutora Dara é neurologista, especialista no tratamento de pessoas que sofrem com dor, viu? E ela é Olha, de Castanhal, aqui do Pará. Tá terminando a formação dela e tá voltando para cá e a gente está conversando, né? De repente, ela pode compor aí com a gente aí os nossos trabalhos, tá bom? Dara, foi nossa, muito bom conversar com você ontem. Espero aí que a gente possa unir forças aí para cuidar das pessoas que sofrem. Inclusive, em outubro, a gente comemorou, né, o Dia Mundial de Conscientização da Dor, e a dor é o que acomete as pessoas, né? Pelo menos, todos nós vamos sentir dor em algum momento, né? Então, a gente vai sofrer com dor em algum momento. Então, a gente tem que estar atento aí a isso. O pessoal que ainda não segue o perfil, eu peço que siga aqui, tá bom? E o perfil no Instagram tá com uma roupagem nova, viu, pessoal? Vão lá nos destaques lá. Está tudo muito bem alinhadinho aí para quem está chegando aqui no perfil, tá bom? Bom, enquanto a doutora Mônica não entra, né? Ela não me pediu aqui para... Ah, olha, a doutora Dara está colocando. Em breve uma live para a gente discutir mais sobre dor também. Prontinho, doutora Dara, já está feito o convite, tá? Depois eu vou entrar em contato com você para a gente alinhar. Olha, Sil Campbell começou a seguir. Sil, obrigado aí. Pessoal que não segue o perfil aí, vamos seguir, tá bom? E, bom, sem mais delongas, estou aguardando a doutora Mônica me solicitar aqui para entrar ao vivo aí comigo. Deixa eu ver se ela mandou alguma mensagem. Não mandou ainda, mas vai ser pelo Instagram, tá? A doutora Mônica já acessou aqui, mas não conseguiu ainda. Eu acho que ela não me mandou aqui. Olha aí, a melhor, doutora Aldenora Oliveira Holanda. Então, ó, pessoal, eu só trago gente de top aqui para fazer live comigo, tá? Então, eu só trago os melhores aí que compõem aí a equipe com a gente, tá bom? Bom, doutora Aldenor, então vamos falar um pouco aqui. Bom, como a gente está falando assim, começar o 2025 com a saúde neurológica em dia, por quê? Porque todos nós, quando chega essa época do ano, a gente costuma fazer uma revisão do que aconteceu, né? Retrospectiva, ver o que é que a gente conquistou, o que é que não conquistou, o que é que precisa melhorar. Mas, assim, questões financeiras, questões de carreira, questões de saúde. Mas se a gente não tiver uma saúde neurológica boa, a gente não vai conseguir conquistar nada disso, né? Porque a gente vai precisar de ter uma saúde. Nosso sistema nervoso tem que estar em dia para a gente poder
encarar os novos desafios que o ano de 2025 aí guarda para gente. E aí é importantíssimo termos uma saúde neurológica de qualidade, né? Estarmos em dia aí com o nosso cérebro. E aí eu queria que a doutora Aldenora, além de se apresentar aqui um pouco para a gente fosse traçar aí até a doutora Mônica entrar, assim, cuidados com a alimentação, cuidados com os hábitos nutricionais que uma pessoa tem que ter para manter o cérebro dela assim, ó, manter a memória em dia, manter o sono em dia, manter o funcionamento cerebral em dia. Doutora, vamos bater um papo aí, depois a gente vai trocando ideias aqui. Vamos sim. Doutor, mais uma vez, obrigada pelo convite, né? Receber um convite seu sempre é uma honra. Obrigado. Esses dias quando eu fui divulgar, falei para umas colegas, umas amigas minhas, que quando eu cheguei em Belém, eu já conhecia o senhor, já sabia da sua história, como médico e também como profissional, né? Inclusive, foi um dos primeiros médicos assim que eu ouvi falar aqui em Belém, dentro da questão da epilepsia. E eu sempre admirei muito o senhor, acho que eu já lhe falei isso pessoalmente, assim. E hoje recebeu a ligação sua, recebeu um convite para uma live, é uma verdadeira honra. E eu admiro o senhor muito como profissional, como pessoa também, uma pessoa muito simples, quem conhece o senhor um pouco mais de perto. E tecnicamente, nem preciso discutir aqui a sua qualidade técnica como médico, Obrigado. né? Quando eu convidei a doutora Aldenora, eu perguntei, doutora, como é que está a sua agenda aí para amanhã? Isso foi ontem. Ela falou, olha, ela está conturbada, mas para um convite seu eu me organizo aqui. Eu fiquei extremamente honrado. Exatamente. Obrigado. E tá muito conturbada. Nossa, essa semana eu falei, quando eu desliguei o telefone, eu falei, é porque o doutor Francinal. Porque Pronto. marquei paciente essa semana, tá um caos. Imagina. Mas eu não poderia deixar de prestigiar esse momento com o senhor, né? Agradecer desde já o Obrigado, reconhecimento obrigado. profissional que o senhor me dá sempre, me indicando pacientes. Isso eu acho que a doutora Mônica está tentando entrar, né? Acho Você que está com recomenda. alguma interferência lá que ela só fica toda em branco. Ela não está conseguindo. Então, ser recomendada como nutricionista por um profissional como o senhor é uma verdadeira honra, a gratidão sempre, Obrigado. né? E olha, pessoal, eu posso dizer para vocês que os pacientes, eles falam a mesma coisa, assim, de você, viu, doutora? Nossa, a doutora Adenora é ótima, nossa, ela está me ajudando muito, ela tá me orientando, está cuidando de mim, isso aí é fantástico, viu? Fantástico mesmo. Dona Eliane está aí, boa noite, doutor Francinaldo, boa noite, dona Eliane. Nós A tivemos, Mari entrou, nós Shirley. tivemos bons resultados aí com essa parceria de neuro e nutrição, né? Com certeza, porque assim, o nosso cérebro precisa comer, né? Ele precisa comer, precisa se alimentar e precisa se alimentar bem, né? O corpo também precisa se alimentar bem, né? Como é que a gente faz aí para cuidar bem aí do cérebro, provê-lo dos nutrientes? Eu sei que o pessoal no final de ano bebe, exagera na comida, né? Come várias coisas, enfia o pé na jaca, como o pessoal fala por aí, né? Mas quais são as orientações assim que a gente tem para quem quer ter uma saúde neurológica de qualidade e conquistar seus objetivos? Como o senhor falou muito bem, todo início de ano ou todo final de ano a gente repensa em novas metas para o ano seguinte, né? E eu acho que todo mundo inclui a questão ou de perder peso, ou de ganhar peso, né? Tenta mudar a rotina para ser mais ativo, para praticar mais, ter mais uma prática de atividade física ali no dia a dia. Então são. Boa noite, doutora. Boa noite, Então, Oi, doutora tudo Mônica, bem? seja Até que bem-vinda. enfim, tudo Deu bem? certo, deu certo. Que bom. Agora Agora o só time estou está tentando completo. organizar aqui. Tranquilo, tranquilo. Então, acho que todo mundo repensa, inclusive eu já comecei a ticar ali minhas metas para 2025, né? Então, todo mundo acho que pensa, né? E a alimentação, como o senhor falou muito bem,
para a gente tentar desenvolver essas atividades e desenvolver essas metas ao longo do ano, a gente precisa estar bem neurologicamente, né? Isso inclui todas as idades. A gente não pensa numa alimentação apenas para crianças, ou para adultos, ou para idosos, né? Quando a gente fala na saúde neurológica, a gente tem que pensar em todas as faixas etárias, não somente no idoso. Porque geralmente a gente associa muito a questão de precisa ter saúde neurológica depois de 50, depois de 60, pensando em possíveis demências, né, em possíveis doenças que acometem ali mais a população idosa. Só que essa faixa de idade ali, depois da adolescência, quando a gente começa a se deparar com a sobrecarga do mercado de trabalho, né, e também na fase adulta, geralmente os adolescentes estão ali empenhados em passar no vestibular, em escolher uma profissão. Na fase adulta, os que já estão formados estão mais voltados ali para desenvolver melhor a sua profissão. Então, a gente precisa pensar nessa saúde neurológica para desenvolver tudo isso. E quando a gente pensa em saúde neurológica, antes da gente pensar no medicamento, o ideal é que a gente pense nos nutrientes, né? Em como a gente otimizar essa saúde neurológica com aquilo que a gente pode comer no nosso dia a dia, né? E aí a gente tem alguns nutrientes que eles agem muito bem nessa função neurológica. Isso não é a nutricionista, a Aldenora que está falando, não é o doutor Francinaldo. São os estudos, né? Tudo que está aí, tem guidelines, tem uma literatura vasta desse assunto, né? Que já tem nutrientes que são consolidados na literatura médica que são essenciais para essa saúde neurológica. Então, não sei se o senhor já quer que eu fale logo todos ou se eu dou a voz. Não, vamos falar daqui a pouquinho, doutora. Que aí, pessoal. Se me deixar eu falar a noite toda, o senhor sabe. Tranquilo, tá ótimo. Aí, ó, o pessoal já entendeu aí que a gente tem que ter uma boa alimentação. Em suma, é isso, né? Então, tem aqui o Felipe Batalha, obrigado pela presença. A Derlane também está aqui. A Meire, grande Meire aí de Manaus. A Juliana Santana. A Dona Filomena, né? Esposa do seu Osimar, também está aqui. Obrigado. Pessoal, vamos compartilhar essa live aí com pelo menos 3 pessoas do perfil de vocês, para a gente poder trazer um número cada vez maior aí. Vamos ver se a gente bate 50 pessoas hoje aqui na live, porque todo mundo quer conquistar seus objetivos em 2025. Todo mundo quer prosperar financeiramente, todo mundo quer ter sucesso na carreira, todo mundo quer, digamos assim, perder o seu peso se tiver em excesso, ganhar peso quem tiver com falta, todo mundo quer ter aquele tanquinho ali, né? Aquele corpo ali modeladinho. Então, a gente está dando aqui as orientações, porque o nosso sistema nervoso é o que manda em tudo. Então, ele tem que estar bem aí para poder, para que você tenha saúde. E aqui, agora, eu queria aproveitar para apresentar um pouco aqui a doutora Mônica Vergolino, que é neuropsicóloga. E por quê? Porque a nossa saúde mental também é extremamente importante, né? Mental, que a gente fala, essa parte psicológica, nossas emoções, nossos desejos. Nós certamente que tivemos e teremos muitas frustrações ano que vem, como tivemos esse ano. E aí a gente precisa também estar mentalmente preparado, né? Preparado para lidar com esses desafios que virão em 2025. Tá? Então, a doutora Mônica, como neuropsicóloga, quero que ela se apresente e fale um pouquinho assim da parte mental da gente, né? Da parte psicológica, como que a gente se prepara para lidar com os desafios e com as frustrações aí no ano de 2025. E o pessoal que quiser fazer pergunta, pode fazer pergunta aqui que a gente vai responder para vocês, tá bom? Então, boa noite a todos. Obrigada mais uma vez aí, que a gente já se falou antes, doutor. Desculpem aí o atraso, que os equipamentos são novos e tive que baixar, enfim. Então, quando a gente fala, né, da prática clínica, a gente sempre orienta a pessoa, né, o paciente, de que há uma grande necessidade, né, da gente lidar com essas questões, né, da saúde mental, de uma maneira geral, né, que ela se dá principalmente por esse
três pilares, né, que são os mais importantes, os mais falados, né, que é a prevenção, a percepção e o tratamento em si. Então, na minha prática clínica, né, de neuro, o que é que a gente realiza? A gente realiza as avaliações, né, neuropsicológicas, que são um instrumento maravilhoso que ele consegue aferir, né, essas habilidades cognitivas, não só os déficits, né, que é o que normalmente as pessoas imaginam, né, a gente fala que é um instrumento completo em que você consegue perceber todas as habilidades e as dificuldades, se tem qualquer questão de condição atípica, né? E aí a gente fala um pouco mais do QI, né? Que as pessoas gostam muito de saber, né? A gente também pode, e normalmente a gente afere atenção, memória, né? Apraxia, a própria personalidade. Quando criança, as habilidades, né? Estudantis, vai na escola, enfim. É um instrumento completo que a gente consegue, né, nortear esse paciente, essa família, né, dos tratamentos, das terapêuticas que esse indivíduo está precisando para que atinja a sua capacidade total, né, de suas habilidades, né, e melhoria dos déficits, principalmente, né. Então, a avaliação, ela se dá nesse sentido. Mas quando a gente fala, né, da necessidade, né, da condição que a gente vive hoje em dia, que é muita rede social, né, e dificuldades que a gente também vem percebendo em relação ao Covid, né, que as pessoas acham que estão com dificuldade de memória ou de atenção, né, e às vezes é um estresse, é uma depressão, sabe, é uma ansiedade que a gente tem aí uns dados que eu pesquisei, que depois eu posso falar para vocês sobre essa questão da ansiedade, né, que o Brasil está em terceiro lugar no mundo, né, de pessoas ansiosas, né, então, assim, há essa dificuldade toda, né, mas a saúde mental, que as pessoas imaginam de primeira que a gente vai falar sobre os transtornos, ela abrange uma totalidade do ser humano, né? E quando ela abrange essa totalidade, ela fala, a gente precisa comentar que a gente precisa ter essas habilidades, essas condições todas em harmonia, né? Que se dão entre eu mesmo comigo, né? Em relação à carga genética, as minhas habilidades, as dificuldades, né? E como eu vou lidar com isso, né? Com o que é meu em relação a mim mesmo e com a sociedade que eu estou inserida, né? E com as pessoas que eu convivo. Então, assim, a saúde mental, ela lida com essa harmonização dos seus desejos, das suas capacidades, né? E ela precisa estar, dentre outras questões, né, que a gente sabe que são pertinentes, a psicologia, ela vem ajudar esse indivíduo, né, a estabilizar algumas questões que ele pode estar vindo a sofrer e que ajuda demais, né, que seriam algumas técnicas, né, que a gente pode usar, que a gente pode falar, né, estabelecimento principalmente que eu indico hoje em dia é a redução, né, das telas, né, a doutora já falou da alimentação, do sono, gente, é muito importante o sono, né, e... doutora, muito bom, Mônica, excelente assim, a introdução. Agora eu queria fazer colocar uma questão aqui que é bem legal assim da gente ver, ó. Todo mundo quer ter uma memória melhor, não é verdade? Todo mundo quer, doutor, eu tenho problema de memória, doutora Aldenora, doutora Mônica. Olha, pessoal, já passamos de 30 pessoas na live, hein? Vamos engajar aí pra gente chegar nos 50, tá, pessoal? Ó, a
Josicleide já colocou aqui, que já compartilhou no grupo de mães, que tem mais de 500 mães. Obrigado, Josicleide. Obrigada. Tá? Delaine, depois eu respondo aqui a sua pergunta. E vamos lá, pessoal. Quem não segue o perfil aqui, vamos seguir aqui o perfil para a gente trazer conteúdo cada vez mais relevante para vocês. Doutora Aldenora, existe alimento assim bom para a memória? Essa é uma pergunta que os pacientes fazem muito. Doutor, o que eu como para a memória? Né? Para quem quer começar 2025 com a memória boa, né? Para poder alcançar os objetivos, que tipos de nutrientes seriam os melhores, digamos assim? Então, nós temos assim os nutrientes que são coringas, né? Que são, eu falo que todo mundo deveria suplementar. Claro que não vou na farmácia, vou estar comprando todos e tomando de forma indiscriminada. Porque até a suplementação ela também precisa de uma supervisão, assim como os medicamentos, né? O ideal é que a gente conheça os alimentos que são fontes desses suplementos, são fontes desses nutrientes, e incluam esses alimentos na nossa dieta. E aí, com a supervisão, né, de um profissional, de um nutricionista, isso seja dosado através dos bioquímicos, para a gente poder ver se aquele paciente está em déficit nutricional e se ele precisa suplementar aquele suplemento. Então, eu sempre falo que antes da suplementação, antes do paciente sair do consultório com uma prescrição de algo que ele precisa comprar, que não seja um alimento, a gente precisa investigar se realmente ele precisa daquele suplemento, daquela reposição. E o interessante é que o paciente ele conheça as fontes desses nutrientes, porque a função do nutricionista é alimentar, né? Então, eu suplemento com cautela, mas eu ensino o paciente a como ele deve comer, para ele melhorar o sono, para ele melhorar o desempenho, função cognitiva. E aí nós temos alguns nutrientes, por exemplo, ômega 3. Ômega 3 é um excelente nutriente que deve ser tomado, né? Ou que tenha na alimentação alimentos ricos nessa substância. Outro muito importante que eu considero assim, magnésio. Olha, né? Magnésio é excelente para o sono, regula o humor, né? Zinco também é um excelente nutriente, colina, proteínas, carboidratos complexos. Então, assim, tem uma série de nutrientes, mas que eu posso alentar, assim, são aqueles colinas, o ômega 3, as vitaminas do complexo B, né? A vitamina C, vitamina E, colina, magnésio e zinco. Excelente, doutora. Então, olha aí, pessoal, todo mundo prestando atenção aí na alimentação, né? Para ajudar a melhorar a memória. Né? Bom, doutora Mônica, existe... hein? E logo mais eu digo as fontes de alimentos. Exatamente. E, doutora Mônica, existem, assim, exercícios ou existem atitudes que a pessoa possa ter? Claro, a doutora Aldenora já colocou aqui da alimentação, mas atitudes que a gente possa ter, tipo, para melhorar a memória, meditação, relaxamento, yoga, enfim, existem alguns que você possa colocar aqui para o pessoal aí já ir praticando, né? Porque vai vir aí Natal, Réveillon, aí começa quando chega em janeiro, vem os boletos já estão chegando aí, escola, um bocado de coisa aí, então... A psicoterapia, ela orienta, né, o paciente de uma forma mais precisa, né, quando faz a avaliação, quando faz a anamnese, mas tem, assim, algumas técnicas que a gente indica que, de uma maneira geral, né, muito bem aceita, e a maioria dos pacientes realmente tem uma melhora clínica, né, seria a higiene do sono, né, que é a adoção de hábitos saudáveis, né, e rotinas e condições ambientais que contribuem com uma boa qualidade e a duração do sono, né, a TCC, né, a terapia
cognitiva comportamental, ela trabalha muito bem com a higiene do sono, né, os distúrbios, né, do sono, de uma maneira que ajuda demais o paciente, né, e a melhora clínica principalmente, né, que teria, a gente pode também indicar aí a necessidade de ter uma rotina, né, criar um ritual para a hora de dormir, né. Eu sou um pouco exagerada, mas eu gosto de falar que a gente deve evitar eletrônicos 3 horas antes, né? Crianças até mais ainda, tá, gente? Algo extremamente difícil hoje em dia, doutora. Muito, muito. Mas assim... A gente geralmente deixa para resolver nossas demandas do dia na hora que né? lá. É verdade. E revisar também, né, que eu indico, revisar o ambiente de dormir, né, incluindo a iluminação, a temperatura, né, o conforto do local, o espaço, né, o cuidado com a alimentação sempre, né, evitar também consumir bebidas estimulantes à noite, tá, gente? De jeito nenhum. Aí a gente fala de algumas técnicas, né, da psicologia, que as pessoas têm uma boa aceitação de uma maneira geral, que é o mindfulness, né, que é, no caso, uma tradução livre seria atenção plena, né, onde que você, é uma prática que você complementa, né, o seu presente, né, que dão uma contribuição maior, né, para a sua percepção de sentimentos, sensações do próprio ambiente, né, que mais eu posso falar? As observações também que o Mindfulness ele indica, né, agir com consciência, né, não julgar, né, algumas experiências. Então, assim, é uma mudança profunda de comportamento, né, e que realmente ajuda nessa questão de que você consegue se reorganizar, vamos dizer assim, né? O sentimento, o seu em relação ao meio, eu sempre volto nesse assunto que é muito importante, esse aspecto, né? E o do meio em relação a você, até onde essa relação, né? Essa dialética vai interferir, né? No meu dia a dia, no meu trabalho, né? Na minha condição de memória, de atenção, né? E também a gente pode falar da escrita terapêutica, que também é uma técnica muito bacana, né? Ela faz com que a pessoa entre em contato com as suas ideias, os seus valores, e aquilo fica um pouco mais sedimentado, né, no seu dia a dia, né? A gente indica também que essa escrita terapêutica ela seja feita com acompanhamento do psicólogo, mas de qualquer forma ela contribui bastante, né? Quando você cria esse hábito, né, de anotar, de detalhes do cotidiano, como se você estivesse escrevendo para um amigo, né? Como se você se organiza para saber mais do que você gostaria de ter uma amplitude aí de cognição, né? E, por fim, que a gente também pode indicar seria as práticas da gratidão, né? Ótimo. E é uma técnica que também é bastante usada, né? A gratidão, ela ativa, né, o sistema parasimpático, né, que é responsável pelas funções de relaxamento e de gestão do corpo, né? Isso significa que ela melhora, né, o sistema nervoso e essa duração do estresse também, né, é totalmente melhorado, né? Estimula a recompensa também do cérebro, né, no caso a dopamina, um neurotransmissor, que gera essa sensação de bem-estar e prazer. Então, assim, essas técnicas todas, se orientado por um profissional, elas podem realmente modificar, né, a vivência das pessoas, né, e a melhoria principalmente da cognição, né? Excelente, doutora.
Muito bom. Olha só, pessoal, a gente já pegou aqui dicas de alimentação, né? Dicas de técnicas, né? Para melhorar o desempenho da memória, principalmente, né? E outros aspectos da Uhum. vida. Tem E uma aí, pergunta aqui. pegando esse gancho da doutora Mônica, que ela falou Sim, da dopamina, né? As vitaminas do complexo B, elas participam, né, da regulação desses neurotransmissores. Então, da dopamina, da serotonina, né, que Serotonina. regula também o humor e a cognição. Então, se aplica essas técnicas e faz uma suplementação de vitamina B12 Oba! ou de vitaminas do complexo B, aí o resultado vai ser excelente. excelente, muito bom. Tem uma pergunta aqui da Derlane, ela pergunta, ela está direcionando a pergunta aqui para mim, né? Doutor, gostaria de saber que o filho dela tem epilepsia, que começou com 13 anos, hoje ele tem 15 e ele toma Depaquene e Gardenal. E ela quer saber se esse remédio é bom para o tratamento. Olha, dona Derlane, sem dúvida, né, que são dois excelentes medicamentos, estão entre os mais utilizados e eles tratam grande parte das epilepsias. É lógico que para saber se é o melhor para o seu filho, precisaria entender qual o tipo de epilepsia que ele tem, enfim, a causa da epilepsia. Mas, assim, em linhas gerais, são excelentes medicamentos, sim, para o tratamento de pessoas que sofrem com epilepsia, tá? Tem uma outra pergunta que eu queria colocar. A Josi Cleide, né? Ela coloca aqui que a filha dela está internada há quase 3 meses numa clínica terapêutica e a alimentação melhorou muito o peso dela e ajudou também no controle das crises, tá? Ela tem o VNS, tá bom? Dona Josi Cleide, espero que a sua filha receba alta em breve. Eu sei que ela está aguardando aí para passar comigo, tá? A gente também está na expectativa aqui na clínica para poder ajudar você a cuidar da sua filha, tá? Aí a doutora Rosane Balado, ela faz uma pergunta aqui para as doutoras, tá? No período menstrual, ela sente que o psicológico dela muda. Será nesse período que pode acontecer? O que pode acontecer nesse período menstrual que altera o psicológico? Então, a doutora Mônica pode falar um pouco. Certamente que tem as questões hormonais, né, envolvidas. E existe alguma Exatamente. alimentação, doutora Aldenora, depois você pode colocar alguma alteração na alimentação para as pessoas que têm, né, essa questão aí da TPM, usualmente, né, para as mulheres, que mensalmente tem essa questão? Pode falar, doutora. Você quer falar Da, primeiro, da Mônica? alimentação? Não, Não, é que não, ela pergunta doutora primeiro por que o Mônica. psicológico dela altera, que ela queria entender um pouco. E aí depois, Na ve... aí eu que já coloquei a questão da alimentação na pauta aqui pra gente. Porque assim, em 2025 eu imagino que a pessoa, a menos que a pessoa entre na menopausa, né, ela vai ter os períodos menstruais, então ela vai ter essas crises novamente, né? Uhum. As questões hormonais principalmente, né? Os incômodos físicos também, né? A gente tem que colocar essa questão como algo que realmente impacta na vida da mulher, né? Essa necessidade, né? E às vezes, muitas das vezes, né? Dores, dificuldades, né? Existem pessoas que passam, né, muito tempo, né, com o fluxo muito forte, né, e tem as questões principalmente laborais, né, gente, né, existe aí um projeto de lei que era do governo passado, eu não sei exatamente como é que está esse governo, que ele tratava da gente ter, das mulheres, né, terem essa licença, né, de uns 3 dias, 3 a 5, e por conta dessas questões que realmente o hormônio altera, né, o nosso emocional, né, a gente fica realmente fisicamente um pouco mais debilitada e muitas vezes bastante debilitada, e a condição de que o nosso emocional ligado com essas questões hormonais, gente, e a necessidade, né, da prática de trabalhar, conviver com as questões do cotidiano, ela realmente
dificultam, né, quando a mulher ela precisa se mobilizar, né, e não pode parar, né, no momento aí que a gente vive, né, de muito estresse, né, de muita necessidade de estar em vários lugares ao mesmo tempo, né, sem poder realmente descansar, né, o quanto o corpo está pedindo, muitas das vezes. Existem Algumas mulheres... terapias, né? Pode falar, Pois doutora. não, doutora. Não, pode falar. Existem algumas terapias que a gente, a TCC principalmente, que a gente pode indicar, né? Porque aí você trabalha o evento antecedente àquela situação, né? E aí você evita os gatilhos, né? Que possam lhe trazer a maior dificuldade, seja emocional ou cognitiva. E aí a gente vai trabalhando no caso da prevenção, né? Antes que a situação aconteça, para que o indivíduo consiga se preparar, para que o indivíduo consiga, às vezes, melhorar o ambiente, né, onde convive e consiga realmente lidar de uma outra maneira, né? A TCC, ela trabalha muito bem nisso, porque realmente a gente explica que quem altera de uma maneira positiva, melhora, orienta, direciona, organiza o comportamento, é a psicologia, né? É a prática da psicologia, da psicoterapia. E aí a gente consegue, com essas terapias, reorganizar esse emocional antes que o evento aconteça, né? E aí a pessoa consegue lidar com a consequência de uma maneira menos dolorosa e complicada. Eu acho que seria Excelente, isso, de uma maneira geral. Geralmente, nesse período menstrual, por uma questão hormonal, as mulheres elas sentem muita necessidade de comer doce, né? Verdade. Então, a maioria tem uma fuga ali para o chocolate, para alimentos processados, que são ricos em açúcares. Então, isso, além de alterar a questão do peso, né, também promove uma inflamação nessa paciente, né, por conta de todo esse consumo de açúcar. E tem algumas realmente que relatam, né, que durante o período menstrual, ao consumir esse tipo de alimento, tem uma redução nas cólicas, né, no incômodo, que é mais uma questão, não que o açúcar ele vai ser anestésico, vai promover ali um efeito de anestesia e o paciente para de sentir dor. Mas é uma questão neurológica, né? Ela está comendo, está promovendo aquela sensação de prazer, e aí a consequência é que ela vai achar que aquilo está reduzindo a dor. E muitas também relatam até uma compulsão por doce. Nesse período. Então, a gente tem que fazer um estudo, como a doutora falou, a parte da psicologia também, na nutrição também a gente faz esse levantamento, verifica se essa paciente ela não tem nenhuma questão que favoreça essas dores durante o período menstrual, como, por exemplo, a endometriose ou alguma coisa relacionada. E aí a gente tenta, sim, melhorar a alimentação dela para que durante os períodos, né, ela não tenha. Em julho, eu comecei a atender uma paciente no consultório e essa paciente ela tinha ido para o consultório porque ela ia fazer uma cirurgia de esterectomia total. E aí o médico recomendou, por conta de focos de endometriose, ela sentia muita dor. E aí o médico recomendou que ela procurasse a nutricionista para poder perder peso, para poder ser submetida à cirurgia, né? Também fazer um preparo imunológico ali, pré-operatório, pós-operatório, para que ela se recuperasse mais rápido. E aí, quando ela chegou no consultório, que ela começou a gente fez um recordatório alimentar, né? E aí eu percebi que ela tinha um consumo exagerado de calorias vazias, né? E ela relatou exatamente isso que eu acabei de falar para vocês, que era o fato dela sentir muitas dores e ela sentia, quando ela comia algo que promovia uma sensação de prazer, aquela dor ela reduzia. E aí a gente entrou com o cardápio, ela tinha a endometriose dela, os focos dela eram muito acentuados.
ela tinha foco no intestino, em várias regiões. A gente entrou com um cardápio focado para endometriose e ela perdeu. A última atendimento dela foi semana passada, ela já perdeu 30 quilos, sem uso de Nossa, medicação, só com a dieta. Começou a fazer atividade física agora. Desde o começo eu recomendava a atividade física, porque eu acho que é extremamente importante para conciliar a terapia, a educação física, a atividade física, a dieta. Acho que ninguém faz nada só, né? A gente precisa É verdade, verdade. o pessoal verdade. acredita que é uma verdadeira pirâmide. A nutricionista recomenda o educador físico e assim vai. Mas eu acho que realmente a gente não faz nada sozinho. E eu sempre, desde o começo, recomendava a prática da atividade física. Mas ela era uma paciente que ela tinha filhos pequenos, a correria era, né? E aí ela focou na dieta, ela perdeu quase 30 quilos. O médico falou que ela não precisava mais fazer a cirurgia. Ela Olha que Nossa, excelente. reduziu os focos de maravilha. estrose, parou com a menstruação excessiva, ela tinha uma menstruação, um fluxo muito exacerbado, reduziu o fluxo. E eu falo que foi meu case de sucesso, assim. Teve outros também com o doutor Francinaldo aí na parte da Sim, com neurologia, mas essa foi muito bom, porque eu vi realmente o poder da alimentação, né, na prática, ela é muito disciplinada. E ela uhum. perdeu 30 quilos com a dieta. E o melhor de tudo é que ela não precisou mais fazer a cirurgia de esterectomia total. Por conta tá Excelente. acompanhando, né? Teve uma redução dos focos também, da endometriose, está fazendo a supervisão ainda com o ginecologista. E a gente está acompanhando também, mas ela está super satisfeita. A autoestima subiu, porque está super magra, super bonita. Muito bom. E olha, eu quero aproveitar para dizer para vocês duas hoje que eu encaminhei um paciente, tanto para a doutora Aldenora quanto para a doutora Mônica, viu, Mônica? Foi. E ele tem uma certa urgência, viu, para, assim, uma brevidade para o processo dele, tá? Então, eles devem entrar em contato com vocês ainda essa semana, tá bom? Que é um Tá paciente que está bem. aguardando aí para fazer a cirurgia para o mal de Parkinson, tá? Então, é, eu não sei eu não sei que período vocês vão tirar recesso, né, de final de ano, mas assim que ele entrar em contato aí falando, vocês já sabem quem é, tá? A Tá. dona Ana Maria Saraiva está aqui. Dona Ana, um abraço para você e para Mariana, né, a filhinha da dona Ana. Obrigado aí pela presença, tá? E deixa eu ver, tem a dona Socorro Coutinho colocou aqui, né, que a filha dela tem epilepsia refratária, que usa VNS, mas mesmo no período menstrual ela tem crises e quando ela dorme à tarde. E ela está perguntando sobre o uso do canabidiol. É uma possibilidade para ela, tá, dona Socorro? Aí em consulta a gente vê essa possibilidade. Bom, falando agora de, assim, a gente já falou um pouco da memória, né? Mas tem dois pontos que esse ano foi bastante intenso nas pessoas, a gente pode perceber, e que possivelmente ano que vem pode até ser pior, que é a insônia e o estresse. Né? Hoje as pessoas não dormem, vivem estressadas, não têm tempo, estão sempre querendo resolver tudo de uma hora para outra. E isso não é bom para a nossa saúde neurológica. Né? O nosso cérebro, eu sempre falo, ele não foi feito para isso. A natureza nos fez para a gente resolver um assunto de cada vez e não várias coisas ao mesmo tempo. Enfim, então a gente tem que saber se organizar. E nesse sentido, doutor Aldenor, assim, muitas pessoas se alimentam mal, não tem tempo de comer, comem muito fast food, e à noite é comida industrializada. Que orientações assim você daria, doutora, para as pessoas que querem assim, orientações alimentares, né, para melhorar o sono e para reduzir o estresse? E depois também a doutora Mônica pode complementar aí com técnica assim para dormir melhor. Você já falou bastante aqui da higiene do sono, sem dúvida nenhuma, Exatamente. questão da luz, evitar alimentação, determinado tipo de alimentos. Mas existe alguma técnica, alguma leitura, ou alguma coisa que a pessoa possa estar utilizando também para reduzir o estresse dela e tentar reduzir? Mas vamos lá, doutora Aldenora. Eu acho que eu falo sempre que o sono, eu sempre faço esse questionamento. Você dorme bem? É um sono restaurador, né? Tem insônia, acorda durante a madrugada. Então, o sono, ele é o primeiro indício
de que a saúde neurológica não está legal. Então, eu tenho alguns pacientes, eu tenho alguns conhecidos que antes de desenvolver um processo de ansiedade ou um processo de depressão, eles começaram a relatar insônia. Não dormiam, não dormiam, não dormiam. Então, eu já acendo um gatilho quando o paciente fala que não está dormindo bem, porque eu sempre penso, ó, daqui a pouco, já acende um alerta, né? Eu falei, isso é um gatilho. Não falei que acende um gatilho, não. Um alerta que algo não está funcionando legal ali naquele cérebro, né? Exatamente. E aí, eu tento estimular os hábitos saudáveis. O açúcar, ele estimula, né? Então, ele estimula essa função neurológica. Então, eu peço para reduzir alimentos ricos em açúcares. Tento estabelecer também uma rotina alimentar, de uma alimentação dependendo da rotina do paciente, a cada 3 horas. Otimizo fontes de alimentos ricos em magnésio, né, que são vegetais verdes escuros, frutas como banana, abacate, castanhas, que são alimentos que são ricos em magnésio. E doso também, vejo como é que está esse nível de magnésio aí no organismo do paciente. Solicito o exame bioquímico para ver se realmente esse magnésio não está baixo, a gente não precisa fazer uma reposição de magnésio, né? Para melhorar também esse sono. E tento também fazer com que ele tenha essa rotina, aconselho, né? Eu não tenho muito conhecimento da parte, como a doutora falou aí, muito bem da rotina do sono e tudo, mas eu encaminho para procurar um profissional que possa ajudar ele nesse sentido, de estabelecer, né? Investigar também algumas questões, ver se não tem apneia, né? Vejo a questão do otorrino também, para dar uma analisada, para ver, porque às vezes também essa insônia também tem aí uma apneia associada. E aí eu tento fazer isso. E estimulo também o paciente a fazer atividade física, né? Porque com a atividade física acaba que ele tem aquele cansaço, né? Isso também favorece que ele tenha um sono mais reparador. E é basicamente isso. Excelente. E doutora Mônica, existe algo que a pessoa possa fazer assim, do ponto de vista neuropsicológico, para reduzir o estresse? Sim, sem dúvida. Fora ao que a gente já falou, né, da higiene do sono e as técnicas todas, a gente indica, assim, que a pessoa consiga diminuir o estresse do trabalho, né, e aí define, né, o limite entre a vida pessoal e a vida profissional, né, a procrastinação também, né, e a própria desmotivação, né, ela sem dúvida agrava essa condição, né, e que você precisa ter metas pequenas em relação a alcançar essa higiene do sono, né, as 3 horas que eu indiquei, normalmente, como a doutora acabou de falar, não consegue, mas reduz para 2 horas pelo menos, né, cria aquele hábito, né. Existem também alguns aplicativos, né, que hoje em dia a gente pode fazer uso, né, eu não estou me lembrando, é o Calm, né, e o Headspace, eu acredito, né, que são aplicativos que ajudam você a se acalmar, a conseguir entrar nesse momento. Olha, eu não sabia que tinha aplicativo não, doutora. Tem aplicativo para a gente acalmar? Tem sim. Como é que é o nome? Você pode repetir, por favor, que eu fiquei curioso. Eu posso escrever, Calm e Headspace. Calm, Calm é CALM, e o Headspace, HEAD Space, de espaço, SPAC. O hand é de mão, é? Aham. Ah, olha que legal, olha, a Amanda tá colocando aqui. Olha aí, pessoal. Vocês viram, pessoal, que a logo da FG Clínica agora tá com o gorro do Papai Noel, né? Deu uma tá fofa. Eu tô de lindo, Papai Noel hoje, ó. Time aí, ó. Notou? A doutora esqueceu, mas eu vim de Papai Noel hoje.
Ah, Ai, olha só, que legal. eu ainda estou no consultório. Pois é, Né? vocês estão vendo aqui no símbolo, ó, FG tá com um gorrinho vermelho aqui no Tá, Instagram. tá O fofo. time aí, todo o time aí tá trabalhando arduamente aí para deixar a coisa mais melhor, né? Mas ficou belíssimo, tá? Parabéns ao Ficou. time aí que as, as meninas, né, que eu falo, todo São o time aí top. de marketing, de São atendimento, top. de sucesso como é que ele fala o time de atendimento ao paciente está trabalhando muito para a gente dar uma melhorada aí nas nossas ferramentas. E olha, o gorrinho aí ficou excelente. Ficou fofo. Até quando eu vi assim, eu digo, nossa, o que é isso da de Papai Noel? Mas ficou muito bonito, muito mesmo. Ficou legal. Então, doutora, gostei dos aplicativos. Olha aí, pessoal, fica a Né? dica, tá aqui, ó. Calm e Handspace. Então, Isso. vamos dar uma experimentada aí no aplicativo, ver o que a gente acha. Mas realmente, né? Hoje as pessoas elas dormem menos, tá? Elas dormem menos, se estressam mais, se alimentam mal, às vezes até nem se alimentam, né? E isso é péssimo para a saúde neurológica, tá? A gente sabe, né? Hoje a sociedade toda evoluiu, tá multitarefa, são muitas distrações, muitos compromissos. A gente consegue hoje realmente temos ferramentas para fazer muitas coisas ao mesmo tempo, aumentar nossa produtividade, mas a gente não pode de jeito nenhum deixar que isso afete a nossa saúde, porque senão chega um momento em que a nossa performance começa a cair, né? E aí começa a vir a frustração, começa a vir as entregas não acontecem. Então, excelente aí a dica. E para a gente finalizar, já está aí com 20 horas e 58 minutos, né? Doutor, rapidinho, o que eu vejo também, rapidinho, é o que o senhor falou com relação a essa questão da alimentação aí. Hoje a gente vê uma cultura, né? A maioria dos profissionais, eles aconselham a suplementação. E o paciente, ele acha que o fato dele não se alimentar de forma adequada, dele ter uma rotina muito corrida, e ele não comer, o fato dele ir lá na farmácia comprar um magnésio, comprar um ômega 3, né, comprar esses nutrientes que eu acabei de falar, que são importantes para a saúde neurológica, vai resolver e vai estar tudo certo, mesmo ele comendo todos os fast food, tudo que é errado. Só que aí a gente esquece do intestino, né? A gente esquece do intestino porque a suplementação em si ela é muito boa, mas a gente precisa de alimento de verdade para estar alimentando as bactérias benéficas aí do nosso intestino. A gente sabe hoje esse eixo intestino-cérebro está muito bem estabelecido e a gente sabe que o nosso intestino hoje é o nosso segundo cérebro. Então a gente precisa também olhar para esse intestino, olhar para a ingestão de água, né? Ver quanto é que esse paciente está tomando de água. A água é fundamental também para a saúde neurológica, não só para a saúde intestinal. Então, a gente também precisa ver quanto de água esse paciente está tomando, né? Fazer esse cálculo adequado, ver quanto ele precisa ingerir ao longo do dia, supervisionar e cobrar. Eu sempre falo que água é remédio. Então, além de todos aqueles nutrientes que eu falei, a gente também tem que se preocupar com a ingestão de água e também com a saúde intestinal. O paciente está fazendo cocô todo dia, está indo ao banheiro, como é a consistência desse cocô, como é o aspecto desse cocô, né? Então, isso também é muito importante. Excelente. Eu também gostaria de frisar que existe também uma preocupação na nossa parte da neuro e da própria psicologia em relação à saúde mental, mas os cuidados com essa parte digital, né? Que a gente a gente indica que a pessoa reduza, né, o tempo da tela, né, mas também que ela crie uma espécie de uma desintoxicação digital, né? Quando você cria esse hábito de interromper, né, esse boom de estímulo que, no caso, as redes sociais, o próprio equipamento lhe traz, né, 3 horas antes, seja lá como você consegue no início, ele tem, a longo prazo, uma melhora clínica significativa, gente, né? E a importância também da gente ter a rede de apoio, né? Quando a gente fala da importância de manter conexões saudáveis com amigos, familiares, né? E
principalmente visitar o profissional, o neuro, o psicólogo, o próprio psiquiatra, né? Se você consegue realizar todas essas atividades e essas tarefas e mesmo assim você não está conseguindo, né, ter essa estabilidade do cognitivo para conseguir relaxar e dormir. Mas assim, as atitudes laborais também melhoram, a questão de ter, né, esse hábito que antigamente era muito mais comum, né, da manualidade, que vai também lhe relaxar, que você vai produzir algo novo, né, seja lá um crochê, enfim, uma manualidade qualquer, artística, isso também ajuda, né, ao paciente a se acalmar, a ficar um pouco mais com a mente que não produza tantos estímulos assim e que é necessário, principalmente nesse momento de volta para casa, né, reorganização familiar e no descanso, principalmente cognitivo. Excelente. Eu queria só para a gente finalizar, que a gente já está passando um pouco do horário, mas vamos um pouquinho mais, pessoal, porque o papo está muito bom. As Obrigada. crianças, Verdade. Falar um pouquinho das crianças, né? Das crianças, tanto a parte da alimentar, não só as crianças que têm algum tipo de neurodiversidade, vamos falar assim, mas as crianças de uma forma geral, e também a doutora Mônica já colocou muito bem a questão do excesso do uso de tela, do excesso de tecnologia, né? Como que a gente pode, por exemplo, para uma criança melhorar a alimentação dela para que ela se torne um adolescente, um adulto, digamos assim, com uma saúde neurológica de qualidade. Essa supervisão, ela tem que ser constante, né, dos pais. Eu falo que às vezes a gente nem pode sobrecarregar os pais, porque no consultório, por exemplo, eu atendo muito paciente com seletividade alimentar e hoje eu atendi 2 gêmeos que os dois tinham seletividade alimentar. E aí eu falei para a mãe que eles estão com peso, né, abaixo, mas assim, a seletividade, eles não têm uma tendência à alimentação inadequada, eles não comem, eles não querem comer nada mesmo, nem o que é inadequado. E aí eu falei assim, olha, o ideal seria a gente quantificar a dieta, né, em termos de calorias para o ganho de peso. Só que eu não vou fazer isso com você, porque você já tem uma sobrecarga, você já está, se você vem me procurar, você está preocupada com aquilo que eles não estão comendo. Então, não vou te sobrecarregar, te dar um cardápio e dizer assim, vai que agora a culpa é tua, tu tem que fazer isso. Fazer com que eles comam essa quantidade para eles poderem engordar, né? E ter um ganho de peso adequado para ficar ali dentro do gráfico de eutrofia. E aí ela riu, ela falou, você não vai fazer? Eu falei, não vou te sobrecarregar com isso. A gente eu vou te passar aqui algumas práticas que a gente pode modificar na rotina dele, que talvez também não seja garantia que eles vão conseguir fazer, mas aí a gente vai pensar na suplementação para o ganho de peso, né? Então, o que eu acho, assim, para a criança, é que a gente tem que observar se eles estão dentro do gráfico, como é que está o peso, como é que está a estatura, se está crescendo de forma adequada, se não está, e tentar também atender a realidade daquela família, de forma empática mesmo, né? Que aí a doutora Mônica deve fazer isso até melhor do que eu, por ser psicóloga, ter uma escuta melhor. Mas eu tento também ter essa escuta, mesmo sendo nutricionista, entendendo, cada rotina, não tem uma fórmula de bolo, não tem como eu dizer que essa é uma... Eu escuto realmente o paciente e tento fazer. O que eu tenho observado é que quando a criança ela tem essa prática, a seletividade, por exemplo, ela é seletiva para tudo. Exato. Não é só pro que é saudável, não. Então, até pro que geralmente criança gosta de comer, que são as guloseimas também. Mas também tem aquela criança que tem excesso de peso, que já é o outro lado, e que tem realmente uma prática inadequada. Muitas vezes também são crianças, né, como você falou, neurodivergentes, e aí acaba que, por não ter uma alimentação adequada, muitas vezes é usado como recompensa, né? Doces e tudo, e isso faz com que a criança venha a ter um excesso de peso.
E aí, com esses também, eu tento otimizar o cardápio, fazer com que tenha uma ingestão menos vazia de calorias, né? Que seja alimentos mais ricos, fortificados. Faço também essa avaliação bioquímica para ver se não tem uma anemia, se não tem algo que precisa tratar também com a própria suplementação. E tento também estabelecer rotina alimentar. Claro que sempre respeitando cada família, que a gente sabe que não tem como estar impondo. E eu sempre falo, falo para os pais, volte, porque se o caminho traçado não der certo, a gente vai mudar a rota. Mas Exatamente. é importante eu ter essa rotina, eu ter esse feedback, né? E eu sempre dou meu contato para que essas mensagens sejam mandadas e a gente tente ajustar isso, se não no presencial, mas também via WhatsApp, porque esse retorno, esse feedback é muito importante. Excelente. Obrigado, doutora. Doutora Mônica, Obrigada. quer fazer alguma consideração para aí a gente Sim, finalizar? eu acho que a questão primordial que a doutora já entrou aí é você entender a dinâmica familiar, né? Hoje em dia, os pais trabalham, então, quando chegam em casa, normalmente a maioria não tem ajuda, então vai ter aquela rotina toda, né, de descanso e de organização para o dia seguinte, muitas das vezes. Então, assim, a gente tenta elaborar algo um pouco mais lúdico, né? Ou que acalme mesmo, por exemplo, em crianças a gente indica leituras, né, de livrinhos para que eles fiquem próximo dos pais, para que eles já vão se acalmando e não fiquem hiperexcitados pelo equipamento eletrônico, né? Existe aquele quadrozinho também de atividades que a gente faz uso, e aí a gente consegue, ainda com o neurodivergente, sinalizar etapa por etapa que está chegando e que ele precisa vencer, tendo ou não a estrelinha como reforçador. Então, assim, existem várias técnicas que a gente consegue orientar essa família de que o eletrônico, ele realmente atrapalha e que nesse momento não é, ainda que seja algo que distraia a criança para que os pais façam outras atividades, a gente consegue, né? A parte lúdica da criança é sempre muito bem-vinda, gosta de pintar, né? A gente cria uma série de temas para pintar, e aí a criança fica intertida ali enquanto os pais estão fazendo outras atividades, enfim. Existem N questões que a gente pode orientar e direcionar. E, em último caso, é a tela. Mesmo a tela com musiquinhas, cantiga de roda para se acalmar, algumas que tem sonzinho, né, de água, de bichinho, enfim. A gente sabe que a longo prazo já temos bons estudos, né, randomizados que falam a respeito disso, que por mais que pareça que está acalmando, a longo prazo aquele cérebro ainda está em atividade e não deveria, né, por conta da tela, até da luminosidade da tela. Excelente, doutoras. Olha, são 21 horas e 10 minutos, o pessoal está aí firme e forte. Então, é sinal que todo mundo aqui quer começar 2025 com a saúde neurológica em dia, né? E aprendemos aqui várias dicas, né? Uma boa alimentação, uma suplementação, muitas vezes, né? As medidas de higiene do sono, alguns aplicativos que podem ser utilizados. Sim. Então, algumas técnicas também. Outras técnicas. Adorei as técnicas. Com certeza. Depois eu te passo. Doutora Aldenora, doutora Mônica, obrigado pela presença de vocês. Pessoal, obrigada eu. Obrigado a todos que participaram aqui da live, a todos que estão seguindo aqui o perfil. Quem não segue, siga o perfil aqui da FG Clínica. O gorrinho aqui ficou ótimo aqui em cima da logomarca. Muito bom, que aqui a gente tem um grupo, a doutora Aldenora é parceira nossa, a doutora Mônica também e tem vários outros. A gente está trazendo novos parceiros aí para o time, tudo para atender vocês da melhor forma possível, tá bom, pessoal? Obrigado pela presença, um ótimo final de semana para todos. Para o senhor também, é sempre um prazer. Com saúde neurológica de qualidade. Verdade.
Qualquer dúvida que tenha ficado, pode mandar mensagem no direct que eu respondo. Um beijo. Pronto, Eu também. excelente. Inclusive, os sites e todas as técnicas que eu puder, eu envio. Ótimo, excelente. Obrigado, doutoras. Uma ótima noite. E até a Tchau, nossa querido. próxima Prazer. live. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau.